Trindade desde sempre. É antes do Gênesis, é durante a Bíblia e depois da Bíblia existe Trindade. Então não fique apegado a saber se o termo Trindade tem ou não na Bíblia. O termo é apenas para dizer algo que já existiu ou sempre existiu, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, eu queria também desmistificar aqui alguns conceitos que são gerados ao longo da história para tentar explicar o que é a Trindade através de exemplos. E eu queria que a nossa mídia colocasse a primeira foto. Eu já vi muitas pessoas não é essa não, tentando explicar a ideia da Trindade de várias formas. E eu vou trazer 3 exemplos para os irmãos. Deixe essa imagem aí. Eu faço parte de um grupo no Telegram que eles divulgam imagens e eu fico guardando, porque fica melhor para compreender. As pessoas dizem: sabe o que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? É a água nos seus 3 estados. Quantos estados tem água? 3. Quais são? Sólido, líquido e gasoso. Então, tem pessoas que dizem: olha, compreender a Trindade é olhar para a água e saber que ela tem 3 estágios, ou 3 estados diferentes. Qual é o problema de achar que a Trindade é que nem as formas da água? Porque no estágio de água, sólido, líquido e gasoso, além de ser uma coisa temporária, nós vamos entrar numa ideia do modalismo, que seria apenas formas ou modos de apresentação da água. Enquanto Pai, Filho e Espírito Santo não são modos de apresentação, são pessoas reais e permanentes, e que não passa por nenhum tipo de mutação, a depender do seu estágio que se encontra. Então não teria como encaixar essa ideia da Trindade dentro desse conceito. A segunda ideia é sobre o sol, a luz e o calor. Sempre dizem que o sol, como diz Benjamin, seria o Pai, não é isso? A luz que o mundo vê seria Cristo que veio até nós, a luz do mundo. E o calor que sentimos seria o quê? O Espírito Santo. Então eles dizem que seria o quê? Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui nós temos um outro problema, que para se ter o calor precisa ter o quê? A luz. E para ter a luz precisa de quê? Do sol. Há uma ideia de sequência e de dependência, o que não se encaixa com a Trindade, porque um não depende do outro. Eles são o quê? Iguais, coexistem em mesma essência e mesma substância. Não haveria necessidade primeiro do Pai, depois do Filho, depois do Espírito Santo. Pelo contrário, eles existem, irmão Fernando, desde sempre. Não haveria essa ideia de sequência, não haveria essa ideia. A outra também, um outro exemplo que eu posso colocar ali para vocês, entre outros, que eles dizem que seria Pai, Filho e Espírito Santo, estaria associado à questão do ovo, a casca do ovo, a clara e a gema. Então eles dizem que seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo, casca. Eu não sei se a gema e a clara aqui primeiro, né? A clara e a gema. Aí faria o ovo que seria Deus. Para tentar explicar, você está entendendo, né? O que seria Pai, Filho e Espírito Santo. Qual o problema sério? É que eles são elementos diferentes. A casca é uma substância totalmente diferente da clara e da gema. Enquanto não existe diferença entre Pai, Filho e Espírito Santo. Por que eu estou trazendo esses exemplos aqui atrás? Justamente para dizer que não é fácil explicar a Trindade. Nós tentamos encontrar elementos na natureza, tentamos encontrar outros exemplos para pelo menos clarear a nossa
nossa mente o que seria Pai, Filho e Espírito Santo. E eu estou dizendo que esses exemplos, ainda que sejam sugestivos, não conseguem explicar na sua totalidade o que seria Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus trino, a Trindade sobre nós. Mas pastor, como é que eu faço para entender de fato o que é a Trindade, o que é a Trindade? Para isso, nós vamos recorrer ao texto bíblico e a partir dos termos que são empregados, nós vamos começar a ter uma compreensão da Trindade ou da Trindade. Amém? Primeiro, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar em Deuteronômio, eu peço que a irmã coloque para nós, a irmã Rebeca, capítulo 6, versículo 4, que foi a referência que nós lemos no início da nossa mensagem. E vocês vão entender a ideia agora a partir desse versículo, amém? Lá diz o seguinte: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Os judeus, eles são monoteístas, eles não são politeístas, eles não têm um panteão de deuses, como na Índia, em que a vaca é Deus, o jumento é Deus, a barata é Deus, o rato é Deus. Monoteísta, eles têm somente o que, irmãos? Um único Deus, Senhor e Salvador. Pastor, por que você está pegando a ideia de mono, de único, de só um, para falar de três? Porque a palavra que é atribuída aqui, Samuel, sobre único Senhor, único Deus, ela é uma palavra que chamamos no hebraico de uma palavra que é uma unidade composta. O próprio termo para único Senhor é uma unidade composta. O que seria uma unidade composta dentro da ideia do judaísmo e do hebraico? É um cacho de uva. O cacho é o que? É um, mas tem o que? Várias uvas. A ideia aqui de único é: existe um único Deus, mas dentro dele existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A ideia da unidade composta. Já mesmo na escrita do vernáculo hebraico, já temos a ideia, a noção de que dá luzes a Pai, Filho e Espírito Santo. E o mais interessante para compreender essa ideia, quem pode, coloca para nós Gênesis capítulo 2, versículo 24. Gênesis capítulo 2 e versículo 24. Olha, interessante para você entender o que é essa unidade composta agora. O texto vai dizer o seguinte: portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher. O final, como é que diz? Como é que diz? E serão. O casal é quantos? Quantos é o casal, irmão? Mas quando eles se unem, o mesmo termo que é aplicado para o casamento é aplicado para Deus. Agora você vai entender. Quando o casal são pessoas o quê? Diferentes ou não? Sim, irmãos, diferentes. Mas quando eles se unem, eles se tornam o quê? Uma só carne. A mesma ideia se aplica lá para Pai e Espírito Santo. Os três se tornam um. Ao mesmo tempo, três: Pai, Filho e Espírito Santo. Detalhe: essa expressão do hebraico, ela somente é usada nesse sentido para Deus. Quando trata de outro termo como deuses, o termo no hebraico muda.
justamente que na própria literatura, grafia, escrita hebraica, já está a assinatura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na própria construção gramatical, já está a assinatura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou trazendo lá do Antigo Testamento, para não chegar no Novo ainda, onde tudo começa é no Antigo Testamento. E já no Antigo Testamento, a ideia do Pai e do Filho já está muito presente. A partir de que, irmãos? Da escrita. A partir, irmãos, da grafia. A partir da estrutura das palavras, já tem a assinatura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, nós estamos falando de trindade. Nós estamos falando de trindade. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 em 1, 1 em 3. Por que é importante compreender isso? Porque existem outras ramificações religiosas no mundo cristão que não acredita no Pai, não acredita na existência do Filho e tampouco do Espírito Santo. E aqui nós podemos citar que existem os unicistas, e quem levanta hoje a bandeira desse movimento aqui no Brasil é o grupo Voz da Verdade, onde eles têm vários louvores bonitos, não é isso? Mas eles são unicistas, não acreditam na figura do Filho, tampouco na figura do Espírito Santo. Quando eu não acredito, eu estou dizendo que a Trindade também não existe na sua essência. Mas nós compreendemos e professamos de forma distinta. Nós dizemos que existe o Pai, existe o Filho, mas também existe o Espírito Santo. Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vou perceber que existem versículos que estão diretamente ligados ao Pai, outros ligados ao Filho e outros ligados ao Espírito Santo. Isso de forma separada, mostrando que existe uma distinção entre eles. Para melhor compreensão, Malaquias capítulo 2, versículo 10. Como é que o autor nos traz a ideia do Pai distinto em um versículo que não traz a figura do Filho e nem do Espírito Santo. Malaquias 2,10. Glória a Deus. O que é que diz? Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Percebam que aqui ele está colocando o Pai como sendo Deus, mas não traz a figura de quem? Do Filho e nem do Espírito Santo. E quando você lê Malaquias, você vai perceber que uma advertência que existe ao povo contra algumas práticas que estavam contrárias à lei. E quando ele vai falar da lei, ele traz a ideia de quem? Do Pai. E coloca o Pai como sendo o quê? Deus. Agora vamos olhar Isaías capítulo 9 e versículo 6. Já temos uma outra ideia, que não se inclui mais o Pai e nem o Espírito Santo, mas vai ser incluído a pessoa do Filho, a glória de Cristo, da pessoa bendita de Jesus. Como é que diz Isaías 9,6? Porque, vamos lá, porque um Filho se ungiu. Eu já expliquei isso aqui na turma dos jovens senhores, que existe uma diferença entre menino e entre filho. O texto está dizendo o quê? Porque um menino nos nasceu e um filho. Aqui está dizendo que Maria não deu à luz a Deus, porque diz que Maria é mãe de quê? De Deus, porque deu à luz a Jesus. Maria deu à luz ao quê? A uma matéria chamada menino. Agora o filho quem dá é Deus. Por isso que quem nasce é o menino,
Mas quem é dado, quem é? É o Filho. Quem é o Filho? Cristo, que Ele é Deus. É tão tal que quando você vai ver a continuação do versículo, você vai perceber que esse menino vai ser chamado como maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai eterno. Então quem nasce é o menino, mas quem é dado é o Filho. E o Filho só poderia ser dado por quem? Pelo Pai, porque o Filho é o próprio Deus. Perceba que aí começa a entender dentro do Antigo Testamento que há uma diferença entre o Pai e entre o Filho, no sentido de ações, de execução de papel e de missão. Agora vamos olhar para a pessoa do Espírito Santo. Abra as vossas Bíblias, Isaías 63, verso 10. Livro do profeta Isaías, capítulo 63 e versículo de número 10. E vamos entender a ideia agora do Espírito Santo. Diz o seguinte: mas eles foram rebeldes e contristaram o que? Perceba uma coisa aqui diferente. Aqui em Isaías 63 não traz a expressão Espírito do Senhor. Quando você olha em outros textos bíblicos, irmão Fernando, você vai perceber que diz: o Espírito do Senhor se apossou de quem? De Sansão, de Jefté, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Mas aqui em Isaías é diferente. Ele traz a nomenclatura fiel de quê? Do Espírito Santo. E ele vai mais dizendo: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que esse lhes nos tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Continua no verso 11: todavia se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está aquele que os fez subir do mar, e com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Perceba que vamos entender que existe uma diferença em atuação, em ações, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Perceba que estamos ainda no contexto do Antigo Testamento, aonde apenas dando luzes para o que vai se tornar realidade no Novo Testamento. Agora vamos para o Novo Testamento. Irmãos, estamos trabalhando hoje, pelo menos a introdução do que seria a Trindade, certo? Porque é um estudo muito intenso e muito vasto, e vamos trabalhar ainda por muitas outras quarta-feiras. Mas para que os irmãos entendam, pelo menos em linhas gerais, a ideia de Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, no contexto do Novo Testamento, como é que isso vai surgir para nós e para a igreja? Meus irmãos, só me confiem, falta 10 minutos. Eu pensei que nós começamos um horário, não foi? Será se acelerar? Não vai dar não, irmão, mas vamos tentar. Amém? No Novo Testamento, Mateus 3, 16, 17. Gente, eu pensei que faltava mais. Tá não. Rebeca, Mateus 3,16. Quando nós chegamos agora no Novo Testamento, irmão Veracruz, isso vai se tornar mais claro. A diferença, a distinção dos três. Eu comecei apresentando pela raiz da palavra lá atrás. Trouxe em termos de versículos que falam do Pai, do Filho e do Espírito Santo de maneira diferenciada. Quando chega no Novo Testamento, vamos agora compreender. Nós estamos agora onde? No batismo de quem? Jesus. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água.
E eis que se lhe abriu os céus, e viu o que, irmãos? Descendo e vindo sobre, agora o 17. E eis que uma voz do céu dizia, como é que dizia? Quem está se batizado? Quem aparece em forma de pomba? E quem fala? O deles o quê? Pai, este é o meu filho, em quem me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. Ou seja, aqui fica muito claro que existe uma total distinção de funções. Vamos falar quais são essas funções ali. As atuações, o plano, a projeção, a execução, a confirmação do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aqui já começa a desenhar em nossa mente que fica claro a distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo. Quando olhamos também no envio da grande comissão, em Mateus 28, 19. Antes, vamos ler João 14. Antes, Rebeca, João 14, verso 16. Coloca para nós. Quando vai ter a promessa definitiva do Espírito Santo? Na promessa, irmão Joãozinho, olha o que é que vai ter no verso 16 e no 26. Primeiro 16. Quando eu terminar, Rebeca, o 16, nós vamos para o 26. E eu, quem está falando eu aí, quem é? Pronto. E eu, quem era eu? Jesus. Rogarei ao... Então tem uma segunda pessoa aí. Tem eu rogando, que é Cristo, o Filho, rogando a quem? Ao Pai. E ele vos dará o quê? Aparece o quê? Quem é o Consolador? Então aqui tem eu, Cristo, rogando ao Pai e para enviar o outro. Quem é o outro? O Consolador. Já na promessa do Espírito Santo, já está ficando claro que existe Pai, Filho e Espírito Santo. Agora o 26. O 26 diz o seguinte: mas aquele Consolador, que é quem? Aqui ficou mais claro. Que o Pai vai enviar em meu nome, por ti, Jesus. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho. Já a promessa em que o Espírito Santo ia ser entregue de forma definitiva, que ficaria entre nós, já fica claro a distinção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vamos lá para a grande comissão e para o batismo. Mateus 28, 19. E aí, irmãos, eu não vou sufocá-los não, porque se foi para... que eu entro nas funções dos três, Pai, Filho e Espírito Santo. A função do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um tema muito mais prolongado, e eu creio que vai ficar o estudo quebrado, não vai ser bom. Nós vamos encerrar aqui Mateus 28, 19. Vamos lá. Portanto, ide, fazendo o quê? De todas as nações, batizando-os em nome de quem? Então nós começamos a entender aqui, pelo menos trazer luzes sobre a Trindade, sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. Eu peço que a irmã coloque para nós aquela foto que você havia colocado na primeirinha. Coloque ela novamente, para que possamos trazer uma ideia de uma figura para os irmãos. Essa aqui não é da maçonaria não, tu não está filmando não, né? Tu pode. Tá vendo? Vamos lá. Agora, meus irmãos trabalham para cá. Esse irmão pode ver que o triângulozão, o pastor está com umas coisas aí ocultas. Não, não é de oculto aí não. Vou explicar para vocês. Entenda lá: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa
essa figura tenta explicar o seguinte: o filho não é o pai, o pai não é o filho do Espírito, e o Espírito não é o filho, mas eles são o que? Todos Deus. A figura tenta explicar justamente essa ideia, que existe uma diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo eles são o que? Deus. Pastor, agora que o senhor começou a falar, começou a ficar mais difícil ainda, mas é assim, verdade, não é fácil explicar, mas é para você ter noção. Alguém quer essas figuras? Alguém? Eu vou, alguém assim me ajuda, quando terminar eu passo para os irmãos, tá bom? Amém? Então o que acontece? Quando olhamos essa ideia de Pai, Filho e Espírito Santo, eles coexistem, eles coabitam, não existe hierarquia, não existe subordinação, não existe duelo de dependência, que um tem que existir, depende do outro. Eles são o que, irmãos? Eles são trino, 3 em 1, e ao mesmo tempo diferente em ações e funções na história da humanidade. Irmãos, o mistério da Trindade não é fácil explicar, mas é maravilhoso, pelo menos compreender um pouco do que é essa doutrina para todos nós.